Olá, gente. Vou explicar então como é que é a nossa primeira avaliação. Ela vale 3 pontos, ela é individual. O horário de realização da prova é das 18 às 23h59. O envio pelo Moodle eu deixo até meia-noite e 5. O Meet vai estar aberto das 8 até as 21 horas para ajudar vocês em alguma interpretação ou compreensão de alguma questão. Vocês têm que enviar pelo Moodle um arquivo Java ou TXT compactados em uma pasta, tá? Todos os exercícios devem ser feitos em classes diferentes dentro de um mesmo projeto. Então, vocês vão fazer uma classe menu, uma classe banco e uma classe codificador. A classe menu serve para chamar as outras classes. Então, vai aparecer as opções: um banco, 2 codificador, 3 encerrar. Após a execução da classe, deve-se apresentar o menu novamente e cada opção do menu deve chamar um dos métodos das seguintes classes. Então, por exemplo, está aqui a minha classe. Ó, essa aqui é a minha classe menu que eu estou executando. Ó. Então, selecione uma opção. Deixa eu dar um stop aqui. Vamos de novo. Ó. Então, selecione uma opção. Ó, selecione uma opção. Quando eu colocar um, eu vou lá para o banco. E aí agora a gente já conversa sobre o banco rapidinho. Deixa só eu sair daqui. 6 encerrar. Quando encerrou, ela tem que ser executada novamente. Ó. A classe menu é executada novamente para fazer os outros. Ela só para quando eu colocar 3, ele terminou aqui o meu trabalho. Ok? A classe menu, então ela chama as classes, os métodos das outras classes. Classe banco. Leia uma relação de clientes de um banco, cada um com um nome e saldo. Pergunte quantos clientes serão informados no início da execução da classe. O número da conta é a posição no array. Trate os possíveis erros de inserção de tipos apenas quando a gente perguntar quantos clientes serão informados e o saldo de cada conta. E depois vai abrir algumas opções. Então, primeiro eu vou mostrar como isso aqui funcionou. Então, vamos lá. Banco, informe o número de clientes. Por exemplo, 3. Ele vai me perguntar, ó, o número da conta é a posição no array. Então, eu criei um array, quando eu perguntei 3 aqui, ó, de tamanho 3. E aí, na minha posição 0, vai meu primeiro cliente, o nome dele. E o saldo. Aqui eu quero que vocês tratem, ó, os possíveis erros de inserção de tipo. O mesmo aqui, ó. Informe o número do cliente, também eu quero que vocês tratem. Deixa eu forçar aqui. Ó, um banco informe o número de clientes. Opa, deu um erro aqui. Vamos arrumar ali na sequência. Só um minutinho. Voltei, ajustei aqui. Aquele probleminha do scanner, né, que a gente já conversou antes, que vocês às vezes precisam reiniciar o scanner, né? Foi isso que aconteceu. Então vamos de novo. Ó, um pouquinho, banco, número de clientes. Se eu coloco agora uma string aqui, vocês têm que travar e pedir um inteiro. Agora eu coloco um inteiro e aí a gente segue. Então, ó, conta 0, nome, Everton, e o saldo eu quero que vocês tratem. Ó, informe o inteiro, né? E aí pede o saldo de novo, até que ele coloque o valor inteiro. Tá? Não precisa trabalhar com float, pode ser inteiro. Aqui é um texto qualquer e o novo saldo. Ok? Feito isso, vamos voltar aqui para o nosso menu. Então, crie um menu. E no menu, em todas as ações que a gente vai fazer aqui, não precisa tratar as exceções. Tá? Para vocês não ficarem muito tempo perdendo muito tempo aqui, vão adiante, tá? Vocês podem... aí vocês programam mais rápido, entendam que o usuário não vai errar, não vai forçar o erro. E aí a primeira opção é depositar, sacar, transferir, imprimir uma conta, imprimir todas as contas e encerrar. Depositar, pergunta o valor e o número da conta para o usuário e adiciona o valor informado ao saldo da conta informada. Então, ó, depositar, pergunta o número da conta que eu vou depositar. Depositar na conta 0. Informe o valor, 100, ele colocou depositado. Quando eu mandar imprimir agora todas as contas, que é a opção 5, ó, vocês vão ver que o Everton, que tinha 200, agora está com 300. É isso aí. O 2, o sacar. Informe a conta 0, que é do Everton. Informe o valor, 50. E ele apareceu a mensagem de sacado. Quando eu mandar imprimir todas as contas, aparece o Everton agora só com 250. 3. Transferir. Informe a conta que envia, ou seja, quem vai perder o dinheiro. Vou dizer aqui que a conta
do Everton, vai mandar para a conta número 1, que é a outra conta que eu tenho. Informe o valor, vou botar 20, e ele disse transferido. Quando eu clico em 5, ele mostra ali ó, que saiu R$20 da conta 0 e foi R$20 para a conta 1. E o número 4 é imprimir uma conta, ele pergunta qual é a conta, eu disse que é a conta 0, e ele me mostrou as informações daquela conta. É isso. 6. Encerrar. Não precisa tratar exceções, então, nas ações do menu, e eu já expliquei todas elas para vocês. Vamos agora para o nosso codificador. O nosso codificador, ele é em outro arquivo, e ele codifica ou decodifica frases. Para formar uma frase codificada, eu quero que vocês quebrem a frase com o método split, separado pelos espaços, e aí vocês vão fazer duas regrinhas. A primeira regra é que palavras iniciadas com as vogais, ou seja, A, E, I, O, U, eu quero que vocês adicionem as letras I, A, Y, Y, ou I, A, Y, é o IAI, no início da palavra e apresente a palavra original invertida. Então, por exemplo, se eu colocar animal, ele vai colocar IAI lamina. Se eu colocar urso, ele vai colocar IAI e a palavra urso de trás para frente. Então, para mostrar para vocês, informe a frase. Animal. E urso. Ó, são duas palavras, eu quebrei elas pelo espaço e coloquei aqui, ó, Ialamina e o Iai e o urso de trás para frente. Tá bem? Isso para quando começa com vogais, sempre assim. Quando começa com qualquer outra letra, vocês adicionam o UAI no início da palavra, coloca as duas primeiras letras da palavra no final e o resto fica igual. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, correr, o que ele faz? Ele colocou o U e a I, o co veio lá para o final e o que restou da palavra veio na sequência aqui, ó. Tá bem? Então, as duas primeiras vão para o final e o resto fica igual. Então, o AI, o resto da palavra sem as duas primeiras letras e no final as últimas duas letras. Tá bem? E aí ele vai poder codificar palavras misturadas. Então, ó, eu posso colocar uma com vogal e uma com consoante, ele vai identificar qual é a codificação que ele tem que fazer e apresentar. E ele tem que decodificar. Ele tem que decodificar. Então, eu coloco uma palavra codificada e ele vai decodificar. E aí, nesse exemplo aqui, eu quero que vocês entendam que nunca ele vai colocar uma palavra que comece com UAI e que seja, ou que comece com IAY, que não seja para decodificar. Então, sempre que ele encontrar ou UAI ou IAY, é para decodificar, sempre, tá bem? Então, ele não vai escrever o I para vocês como se fosse um mineiro, tá? E aí é aqui que vocês vão conseguir diferenciar se é para codificar ou se é para decodificar, tá bem? Considere que as palavras estão separadas por espaços, sem pontuação, maiúsculas ou minúsculas, e palavras de pelo menos 3 caracteres, mas vocês não precisam testar isso, apenas considerem isso para a execução do trabalho de vocês. O usuário, então, ele pode informar uma frase codificada para codificar ou codificada, e a frase codificada deve ser decodificada usando os mesmos métodos de codificação. E o aplicativo só vai encerrar quando o usuário informar apenas a palavra exit. Então, escreveu exit aqui, acabou, ele voltou lá para o nosso menu, e aí quando ele clica em 3 no menu, encerra o programa, apareceu terminado aqui, tá bem? Conseguiu fazer uma parte aqui do banco, vai ter alguma coisa de nota. Conseguiu fazer só o codificador, vai ter metade da nota. Ah, não conseguiu decodificar, não tem problema. Conseguiu codificar, tem metade da nota desse trabalho. Conseguiu fazer os dois, tem a nota inteira, tá bem? Pessoal, só vou frisar que a prova é individual. Ah, quer perguntar para o colega como é que ele fez? Vocês podem perguntar sem problema nenhum. Só que se me mandar o trabalho do colega, todo mundo leva 0, tá bem? Bom trabalho, boa prova, fiquem tranquilos. Eu resolvi essa prova em 30 minutos, tá? Um abraço.